Essa é a história do Antônio. O Antônio era um menino que morava no interior do país, em algum lugar do interior. A casa do Antônio era uma casa bem pequenininha, uma casa muito simples, simples mesmo, perto do rio. Não chegava a ser na beira do rio, mas era perto. Para chegar no rio, tinha um caminho que o Antônio fazia. E o Antônio morava com a mãe dele, só com a mãe, não morava com o pai. Morava o Antônio e a mãe do Antônio, ela fazia farinha para vender na feira. E o Antônio ajudava a mãe dele a fazer a farinha para vender na feira, mas o Antônio tinha as suas tarefas do dia. As tarefas do dia eram: o Antônio tinha que recolher a roupa do varal, varrer o chão, separar as folhas, dar milho para as galinhas. Todo som chamava a atenção do Antônio. Quando o Antônio dava milho para as galinhas, o Antônio percebia que o som que as galinhas faziam e o som que ele fazia para chamar as galinhas ecoavam no ar. Aquilo no Antônio dava uma coisa, uma cosquinha esquisita no coração. O Antônio gostava daquilo. Pois bem, o Antônio terminava as tarefas do dia de recolher as roupas do varal, varrer as folhas, recolher as folhas, dar milho para as galinhas. E depois o Antônio ia para o quintal, sentava. E com os seus pequenos dedos, o Antônio pegava uma bacia, ou qualquer balde, uma lata que tivesse por lá. E sabe o que mais que o Antônio gostava de fazer? Tocar tambor. O Antônio não tinha o seu próprio tambor, mas ele tinha sim o seu próprio tambor. Então ele pegava uma bacia, posicionava a bacia assim entre as suas pernas, e com os seus pequenos dedos, o Antônio ficava tamborilando no seu próprio tambor. E ele cantava uma música que era mais ou menos assim, ó. Pegar água no riacho, ele fechava os olhos e ia batucando mentalmente. Se eu tivesse um tambor, tá aqui dama dum dum, eu seria um tocador, tá aqui dama dum dum. Quando o Antônio estava assim, quietinho, de tardinha, na hora da janta, esperando chegar a comida, ele fechava os olhos e ficava batucando mentalmente. Na hora de dormir, quando tudo estava assim bem quietinho, silencioso, o Antônio já estava deitado, ele fechava os olhos e continuava batucando. O Antônio percebia que o mesmo som das galinhas que ficava ecoando no ar era o som do tambor que ficava ecoando dentro do coração do Antônio. Vamos ver? É parecido, não é? As batidas do tambor com as batidas do coração? Vamos fazer junto? Fazer mesmo, de verdade. Se quiser antes escutar para ver se o coração tá batendo feito o tambor e ir no ritmo, o meu tá meio acelerado. Como é que tá o de vocês? Muitos tambores. Agora ficou mais calmo. E assim ia o Antônio. Um tambor dentro do coração. Pois bem, um belo dia o Antônio tomou coragem, chegou para a mãe dele e falou: Mãe, eu quero comprar um tambor. A mãe do Antônio olhou para ele e falou: O quê? Tambor? Mas tambor não enche barriga, menino. Como é que o Antônio ia explicar para a mãe dele a emoção que ele sentia toda vez que ele pegava a sua bacia, botava nas pernas e tamborilava com seus pequenos dedos? Como é que ele ia explicar para a mãe dele a emoção que ele sentia quando ele fechava os olhos e sentia um tambor ecoando dentro do coração? Era o coração que o Antônio ouvia, não a barriga. Pois bem, o Antônio assim forjou um sorriso, ficou meio chateado, deu um passo para trás, respirou fundo, ficou cabisbaixo. A mãe do Antônio percebeu, mãe é mãe, né? Falou: Antônio, vou preparar para você uma coisa que você gosta muito, os biscoitos de nata. A mãe do Antônio sabia fazer farinha para vender na feira, mas também fazia uns biscoitos, sabe, Alexandre? Aqueles biscoitos que você põe na boca e ele derrete. Biscoito de vó mesmo, todo mundo conhece um, sabe?
Pois bem, a mãe do Antônio pegou a farinha, misturou ovo, pôs um pouquinho de fermento, sal, pôs açúcar, outras coisas que ela não revela o segredo, cortou em pedacinhos, formato de coração, formato de bicho, formato de tudo, botou na forma, pôs pra assar. Em pouco tempo, o cheiro dos biscoitos de nata da mãe do Antônio já tinham tomado conta da casa inteira, da vila inteira, já tinha chegado lá longe para depois do riacho voltar. Do biscoito da mamãe do Antônio. Os biscoitos de nata da mãe do Antônio tinham um cheiro, mais um cheiro. O Antônio adorava os biscoitos de nata da manhã. Mas aí o Antônio teve uma ideia. Pegou os biscoitos, pegou um guardanapo, pôs o guardanapo assim parado, colocou os biscoitos dentro, amarrou, fechou e guardou. Ele comeu um pouco dos biscoitos, obviamente. O Antônio gostava muito dos biscoitos de nata da manhã. Mas ele guardou e separou porque ele estava muito empenhado em elaborar um plano. Pegou o seu saquinho de biscoitos, guardou no bolso e seguiu seu caminho em direção ao mercado da cidade. O Antônio tinha decidido vender os biscoitos da manhã, quem sabe assim ele podia comprar o seu próprio tambor. Então o Antônio seguiu em direção ao mercado da cidade cantando aquela canção. Vocês lembram? Se lembrar, pode cantar junto, não tem problema. Então ele ia. Se eu tivesse um tambor, taqui dama dum dum, eu seria um tocador, taqui dama dum dum dum. Se eu tivesse um tambor, taqui dama dum dum, eu seria um tocador, taqui dama dum dum dum. No meio do caminho, o Antônio lá tocando seu tambor, ele viu uma mulher que carregava um bebê no colo e um jarro. O jarro estava pesado, a mulher carregava o jarro na cabeça, o bebê no colo e o bebê estava chorando e não parava de chorar, não parava mesmo de chorar. O Antônio olhou aquela criança chorando, olhou a mulher com o jarro na cabeça e o movimento da mulher era um movimento esquisito, o jarro estava quase caindo, o bebê chorando e não parava. Eu acho que o bebê está com fome, a moça falou. O Antônio olhou, pensou, olhou para o nenê, olhou para os biscoitos, olhou para o nenê, olhou para o jarro, olhou para os biscoitos, olhou para o nenê, para o jarro, para os biscoitos e pensou: a senhora pode dar os biscoitos para o nenê. Sabe o que aconteceu? Não? Sabe o que aconteceu? O nenê parou de chorar na hora, comeu todos os biscoitos. A mulher ficou tão feliz, mas tão feliz, que resolveu dar o jarro de presente para o Antônio. Um jarro, o Antônio pensou. Nossa, era um jarro bonito, diferente, tinha uns símbolos diferentes, esquisitos, não sei se era de bronze, se de metal, se veio de onde. Nossa, era um jarro muito maravilhoso, um jarro você pode fazer mil coisas. O que é que ele podia fazer com um jarro? Um jarro não era exatamente o que o Antônio queria. Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz que a criança tinha parado de chorar, que ele agradeceu a mulher, deu um beijo assim no pé do nenê, se despediu e seguiu seu caminho em direção ao mercado da cidade com o seu jarro na cabeça e cantando. Se eu tivesse um tambor, taqui dama dum dum, eu seria um tocador, taqui dama dum dum dum. Obrigada. Se eu tivesse um tambor, taqui dama dum dum, eu seria um tocador, taqui dama dum dum. Já era assim quase meio-dia. A garganta do Totó é o nome que a gente pode chamar o Antônio também. Eu falo isso Totó pra Nara. A garganta do Antônio estava seca como o chão de terra que ele pisava. O sol quente estava batendo na cabeça do Antônio e estava dando um calor, mas um cansaço. A língua, sabe, já grudando na boca, professora? Sabe quando gruda, não dá mais para abrir? Pois é, o Antônio estava com sede, muita sede, e resolveu parar na beira de um riacho, de água bem tranquila, para pegar um pouco de água, encher o seu jarro e poder beber. Na beira do riacho, lavadeiras lavavam roupa e cantavam enquanto elas paravam a roupa. Encontrei Nossa Senhora na beira do rio, lavando os paninhos do céu bento fino. Nossa Senhora lavava, São José estendia, e o menino chorava do frio que sentia. De repente,
o vaso de uma das lavadeiras, o vaso que ela usava para pegar água, para lavar e para cozinhar em casa, caiu no chão e se quebrou em 1000 pedacinhos. E agora como é que eu vou fazer para levar água para casa para cozinhar? A lavadeira ficou desolada da vida. Chorava sem parar. Como é que eu vou fazer para levar água para casa para cozinhar? O Antônio, vendo aquela choradeira da lavadeira, ficou com pena, ficou com dó, olhou o jarro, olhou a lavadeira, olhou o jarro, olhou a lavadeira. E ela lá chorando, olhou o jarro, olhou a lavadeira. Ah, moça, eu não quero saber, agora não tem mais. Moça, não tem mais o que fazer, não tem mais. Moça, o Antônio tinha decidido. A senhora pode ficar com o meu jarro de presente, não preciso mais dele. A lavadeira ficou desacreditada. Um jarro de presente pra mim? Na hora, a lavadeira não sabia o que fazer, ficou tão agradecida, mas tão agradecida, tão comovida, limpou as lágrimas, parou de chorar, se recompôs. Tirou o seu lenço da cabeça, que já tinha até caído. Você pode ficar com o meu lenço de presente em troca desse jarro, menino. O Antônio olhou o lenço. Era um lenço bonito, um lenço todo florido, um pano assim meio diferenciado. Nossa, que lenço lindo, se eu ponho assim eu vejo diferente. Dá pra pôr na cabeça, dá pra eu dar pra minha mãe. Nossa, mas o que eu vou fazer com um lenço? Nossa, um lenço que eu ganhei da lavadeira. Um lenço não era exatamente o que o Antônio queria, né? Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz que a lavadeira tinha parado finalmente de chorar. Ia ter um vaso novo pra poder levar água pra casa pra cozinhar, que ele agradeceu. Deu um abraço apertado na lavadeira, lavou as mãos assim na água do riacho, se despediu, pegou o seu lenço novo, todo florido, botou o lenço assim no ombro e seguiu o seu caminho em direção ao mercado da cidade, cantando. Se eu tivesse um tambor, tá aqui dando comigo, dum, dum. Eu seria um tocador, tá aqui dama, dum, dum, dum. Se eu tivesse um tambor, tá aqui dama, dum, dum. Eu seria um tocador, tá aqui dama, dum, dum. Tá aqui dama, dum, dum. E ela o Antônio batucando, me ajudem por favor. E ela o Antônio batucando com o seu lenço no ombro, vai aí. Quando, lá de longe, do outro lado do caminho, o Antônio, pode continuar, o Antônio já viu, chegando lá longe, vendo ele batucando, de longe. Pode parar. O moço viu o lenço do Antônio. Foi a primeira coisa que ele viu. Na verdade, ele não viu o Antônio, ele viu mesmo o lenço. O cavalo vinha acelerado. Quando ele viu o lenço, deu uma brecada dessa forte, parou o cavalo. Menino, onde é que você arranjou esse lenço, menino? Eu tô andando o mundo inteiro, nunca achei um desse. Sabe o que acontece, menino? A minha mulher tinha um lenço igualzinho esse e perdeu. Era um lenço que ela ganhou da mãe dela, que ganhou da mãe dela, que ganhou da mãe dela, que ganhou da mãe dela, da bisavó dela, da tataravó dela. Ela ficou muito tatara triste. Você não sabe onde é que eu acho um lenço desse, menino? O Antônio olhou o moço, olhou o cavalo. O senhor já foi na 25 de março? 25 de março? Já! São Paulo, que desce aquela ladeira, tem um monte de gente, um monte de coisa. Já, lá não tem. O senhor já foi. O senhor já foi na Zé Paulino? Ah, na Zé Paulino é onde tem aquela roupa de noiva, vende um monte de roupa de mulher, roupa de homem, roupa de mulher, roupa de homem. Já foi, não tem desse não. Eu tô muito tatara triste. Onde você mora? Na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Que rua? Purpurina. Já fui lá na Purpurina, na casa da menina, não tem lenço bom. E foi conversa, veio conversa, e nada do Antônio tentar dar uma sugestão de onde é que o homem poderia achar um lenço. O moço estava tão cobiçando o lenço, e ele foi ficando com tanta pena de imaginar a tristeza da mulher do moço, que ele olhou o lenço. O senhor pode ficar com o meu lenço de presente. Eu não preciso mais dele. O moço desceu do cavalo, ficou chocado, comovido, abalado. Menino, eu não tô acreditando. Você quer o meu cavalo de presente em troca desse lenço? Um cavalo? Um cavalo bonito, aciado, marrom, um cavalo que galopava
filho. Um cavalo que podia correr o mundo inteiro. O que é que o Antônio ia fazer com um cavalo? Um cavalo não era exatamente o que o Antônio queria, né? Gente, mas era um cavalo. O Antônio agradeceu, deu um abraço apertado e sincero no moço, se despediu, desejou boa sorte, montou no seu cavalo e seguiu em direção ao mercado da cidade, cantando. Se eu tivesse um tambor, taquidama dum dum dum, eu seria um tocador, taquidama dum dum dum. Se eu tivesse um tambor, taquidama dum dum dum, eu seria um tocador, taquidama dum dum dum. O Antônio resolveu parar na sombra de uma árvore florida para dar uma descansadinha. Quando o Antônio desceu do cavalo, deixou o cavalo ali paradinho para também respirar e foi botar um braço perto do outro para dar uma descansadinha. O Antônio viu uma casa que estava meio longe, meio perto. Olhou a janela e de dentro da casa o Antônio percebeu que saiu um som. Era um som assim, diferente, um som que mexia com ele. Dentro da casa tinha uma mulher que estava prestes a dar à luz. E do lado de fora da casa, homens e mulheres batucavam, celebrando a chegada do nenê. O som do tambor ia ficando mais alto, mais forte. De repente, os tambores param. De lá de dentro sai uma voz gritada, desesperada. Pelo amor de Deus, o nenê vai nascer! Alguém vai buscar a parteira! Alguém tem um cavalo pra buscar a parteira! O Antônio estava tão concentrado no som do tambor. E era um olho na barriga, o outro no tambor. Um olho na barriga, o outro no tambor. E a parteira lá, pelo amor de Deus, o nenê vai sair, não tem a parteira, alguém vai buscar a parteira, alguém tem um cavalo pra buscar. Eu tenho um cavalo, eu posso buscar a parteira. O Antônio de repente se recompôs, pegou o cavalo. Foi, buscou a parteira, voltou com tudo. Mostrou assim o cavalo debaixo da árvore, ficou lá esperando paradinho. A parteira entrou, ficou aquele silêncio. Fecha a porta, fecha a janela, ninguém ouviu. Fica lá dentro, fica lá fora. Fica lá dentro, fica lá fora. Fica lá dentro, fica lá fora. O Antônio ficou paradinho, paradinho, paradinho. De repente, ouve-se um choro assim sussurradinho. O nenê nasceu. Bem-vindo ao mundo, menina. Bendito seja aqui. Bem-vindo ao mundo, menina. Bendito seja aqui. A parteira pegou um pano molhado, colocou na testa da mãe, enxugou o suor, pegou um pano branquinho bem cheiroso, enrolou o bebê bem enroladinho, deixou do lado da mãe, lavou as mãos, se despediu. O Antônio ficou encantado com aquela cena. Ficou assim numa paz, com uma cara assim, abobada, feito a gente. Aí lá do canto da sala, veio vindo um homem, emocionado, chorando, sem saber o que fazer, pegou o neném no colo. Quem foi que correu buscar a parteira? Quem é o dono do cavalo que eu preciso agradecer? Quem foi que correu buscar a parteira? O Antônio, fui eu. O pai da criança estava tão agradecido, mas tão agradecido que o Antônio tinha ido com o cavalo buscar a parteira tão rápido e tinha salvado a criança. Sabe o que o pai da criança ofereceu para o Antônio? O Antônio podia escolher o tambor que ele quisesse.
o tambor que eu quiser, o tambor que você quiser. Era uma casa que tinha tambores de todos os tipos, tambores de todos os tamanhos, todas as texturas, tambores grossos, tambores pesados, tambores macios, tambores de pelo, tambores sem pelo, tambores pelados, tambores vermelhos, tambores pretos, tambores da Guiné, tambores da África, de todos os tipos, tambores de todas as espécies. O Antônio foi ficando com o coração acelerado, tão acelerado que parecia que ecoava dentro do coração do Antônio o coração de todo mundo que está aqui. O coração de todo mundo. Era como se batesse no coração do Antônio 1000 corações. 1000 corações. 2 em 1, que nem o seu, sabe? Era muito acelerado, mas era acelerado mesmo, gente. Assim, acelera muito. O Antônio, assim, com esse coração dele que ecoava, ficou rodando entre os tambores. Imagina que aqui tem muitos tambores. Mas de todos os tipos. Gente, ele estava diante de todos os tambores da espécie. Eram muitos tambores, era acelerado mesmo. Sabe você diante daquilo que você mais quer e deseja? Sabe quando a gente vai encontrar aquela pessoa que tá mexendo com a gente? Era assim que tava o negócio. Pois bem, o Antônio olhou, pegou um por um, massigou assim. E o Antônio escolheu o tambor mais de um tambor assim, que era bem maior que ele, mas não importava. Aí o Antônio deu um jeito de posicionar o tambor ali no cavalo, pegou o seu cavalo, se despediu de todo mundo, abençoou a criança, desejou felicidade para a família inteira, ficou muito agradecido, deu aquele abraço apertado de gratidão no dono da casa, no pai da criança. O Antônio agora já tinha o seu próprio tambor, foi pôr a mão no bolso assim para agradecer, percebeu que tinham sobrado alguns dos biscoitos. Sabe quando fica aquele restinho que cai do pacotinho? Pois bem, pediu lá pra moça da casa algum guardanapinho novo. De novo ele botou os biscoitos ali dentro, fechou, enrolou, botou uma cordinha. Agora que o Antônio já tinha o seu próprio tambor, ele podia chegar no mercado da cidade, vender os biscoitos e ainda levar um dinheirinho pra mãe dele. Pois bem, foi o que o Antônio fez. Montou no seu cavalo, pegou o seu tambor, o saquinho de biscoitos e seguiu o seu caminho em direção ao mercado da cidade cantando. Agora ele tinha o próprio tambor. Tinha mesmo o seu próprio tambor. Então, o Antônio batucava forte, foi chegando até o mercado da cidade. Só que vocês sabem como é mercado de cidade, não sabe? Feira, é barulho pra caramba. O Antônio, no meio daquela gentarada, era pequenininho mesmo. A cena no mercado da cidade era mais ou menos assim, ó. Olha, banana prata, laranja melancia, tem pra você, pra sua mãe, pra sua tia. Olha, laranja boca, hoje tem mexerica, hoje é a promoção da beterraba, quer levar o brócolis tá em falta. O Antônio foi ficando perdido, era a gente gritando, oferecendo coisa de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é preço, foi dando um medo, foi dando uma coisa, ele se agarrou no tambor dele, foi olhando. Olha, bora, sai daqui, menina, que tá fazendo esse negócio, esse negócio, foi uma coisa louca. Pois o Antônio olhou, resolveu se posicionar. Do lado da barraca, qual é a sua barraca? O que você tá vendendo na feira? Do lado da barraca que vendia mais, a barraca de batata, tava em promoção. Pois o Antônio pegou, sentou do lado da barraca que vendia mais e ficou lá, batucando o seu tambor. Quem sabe assim ele conseguia chamar a atenção das pessoas no meio da feira, do mercado tão movimentado, e tava lá batucando. Mas o barulho era tão grande, tão grande. O barulho do som do tambor do Antônio não fazia diferença nenhuma no meio do... Com PUC quando tá rolando manifestação, era uma maluquice sem fim, ninguém ouvia o tambor do Antônio. Ninguém ouvia. Pois bem, o Antônio pensou, ué, como é que eu vou fazer pra vender os biscoitos da minha mãe? Se ninguém tá escutando o barulho do meu tambor. Pois então o Antônio saiu do lado da barraca, que parecia que tava vendendo mais, mas não vendia nada não, e foi pro meio, pro centro do mercado. E lá no miudinho, pequenininho, botou o seu saquinho de biscoitos assim e começou a tamborilar com seus pequenos dedos. Ali aconteceu uma espécie de magia. Magia assim, coisa de coração mesmo. Que de repente, o som do tambor do Antônio foi encantando todo mundo que tava na feira, e aquela barulheira toda parou, e as pessoas começaram assim, ó, dançar. Sabe quando vem uma gingade? Isso! Tá mexendo aí também? Não é um negócio... É um negócio diferente que acontece, não é? E o som ia aumentando, ia ficando mais florido. Ó, não ia dando uma gingadinha assim no ombro, então as pessoas foram assim, rindo à toa, igual a Josi, assim. Começaram a ficar tão felizes, mas tão felizes, olha lá, ó. De repente tinha arrancado um sorrisinho da boca, não tinha nem percebido. E aí, as pessoas iam comprando os biscoitos da mãe do Antônio.
pra casa e ainda levar um dinheirinho pra que o jantar naquela noite, pelo menos naquela noite, fosse um banquete. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Troquei biscoitos por um jarro, de um jarro veio um lenço, de um lenço um cavalo, dum dum. Com meu cavalo fui buscar uma parteira, nascimento, choradeira, taquidama, dum dum. O pai contente me ofereceu presente, encontrei o meu tambor, taquidama, dum dum. Sigo feliz, tocando meu tambor, sou um touro tocador, taquidama, dum dum. Taquidama, dum dum. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Na batida do meu coração, meu tambor ressoa a chuva, o vento e o trovão. Obrigada. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês, mesmo que improvisar.